promessa que Ele tem cumprido na nossa vida. E a promessa maior ainda, né? De um dia também cearmos com Ele no céu celestial. Ele disse que nós devemos fazer este ato, né? De ceia aqui nessa terra, essa celebração aqui nessa terra, né? Como uma forma de lembrarmos do sacrifício dele, para que um dia, né? Na mansão celestial, no céu de glória, nós pudéssemos também repetir esse mesmo ato, mas só que face a face com Ele, ao lado dele. Um dia Ele vem nos buscar, né, para que essa promessa possa se cumprir sobre as nossas vidas. Nós iremos cantar a canção 545 da harpa cristã, e eu gostaria que toda a igreja nos ajudasse adorando ao Senhor nessa noite, amém? Oh, aleluia, Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Oh, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu creio, porque Ele vive, temor não há, não, não. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, aleluia! Quantos acreditam nisso? Aplauda o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia, Senhor.
Vamos cantar também a canção de número 192 da harpa cristã, amém? Glória a Deus. Oh, aleluia! Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor. Compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus do Calvário. Pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz do mal, que oferece graça tal, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém? É pelo sangue de Jesus que nós somos redimidos, que nós somos limpos, amém? Glória a Deus. Vamos cantar a canção também 39 da harpa cristã, amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, santo é teu nome, Senhor. Oh, Jesus. Seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue
te confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Amém? Graças a Deus, agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que bom estarmos aqui juntos com esse propósito de servir ao Senhor. Glórias ao nosso Pai. Irmãos, eu quero ler aqui juntamente com a igreja no livro de Gênesis, capítulo 1. Os irmãos podem acompanhar. Glória a Deus, aleluias. Livro de Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos. Será o versículo 11, o versículo 20 e o versículo 26. Amém? É o primeiro livro da nossa Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 11, 20 e 26. Amém, igreja? Está escrito assim: disse Deus: produz a terra ervas, e assim se fez. E nós vamos partir do princípio das ordenanças de Deus no princípio, que ele disse: produza erva a terra, e assim se fez. O versículo 20 diz assim: disse Deus: povoe as águas, e assim se fez. No capítulo 26, disse Deus: também façamos o homem à nossa semelhança. No livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, está escrito assim: tudo o que está escrito é para o nosso ensino. E o que nós podemos aprender lendo Gênesis 1, capítulo 1, versículo 11, 20 e 26? Quando Deus disse que a terra produza ervas, o que aconteceu?
se fez, a terra se encheu de ervas, pois hoje nós presenciamos. E o que acontece se você tirar a erva ali da terra? Você cortou, por exemplo, ali tem um pé de limão ali fora, você corta o pé de limão, o que vai acontecer com ele? Obviamente ele vai, se acabar. Quando Deus disse: povoe as águas, vidas férteis, o que aconteceu nas águas? Foi povoada de peixes. E o que nós podemos observar? Quantas espécies de peixe, de vivente existe nas águas? São tantos que a ciência não sabe quantos existem. E o que vai acontecer se você tirar o peixe da água? Obviamente, ele também vai morrer. Partindo desse raciocínio, nós podemos entender então, e agora ficou fácil, o que quer dizer o versículo 26, quando Deus disse: façamos o homem a nossa semelhança. E uma observação que é importante a gente falar também, é que é a nossa semelhança, a semelhança de Deus. O peixe não é a semelhança de Deus. E as árvores, as ervas, são a semelhança de Deus? Também não são. Então é algo específico. Façamos o homem a nossa semelhança. Eu citei também o livro de Romanos, versículo 15, capítulo 15, versículo 4, que diz, que está escrito assim: tudo que está escrito é para o nosso ensinamento. E daí nós podemos entender claramente que se o homem se afastar de Deus, o que vai acontecer com o homem? O que acontece com nós? Também vamos morrer, porque ele disse. Jesus, Deus, ele usou a palavra para poder fazer o mundo. Provérbios, que é o livro da sabedoria, capítulo 18, versículo 21, você pode procurar na sua Bíblia. Vai estar escrito assim: o poder da morte e da vida está sobre a língua. Por quê? Porque Deus, ele falou, ele disse: haja, e houve. Então, amados irmãos, nós não somos nada, e precisa estar sendo lembrado isso todas as vezes que nós adentrar na porta da igreja, todas as vezes que nós chegar na casa de um crente. Nós crentes, aonde nós estivermos, nós precisamos estar pronunciando essas palavras, que nós sem Deus não somos nada, porque foi Ele que fez, e assim Ele disse, e a palavra de Deus nunca vai passar, nunca. A palavra de Deus, Ele é fiel para cumpri-la, e nós precisamos nos atentar todos os dias a entender que se nós se separarmos de Deus, se nós não o buscarmos constantemente, nós vamos perecer, e a vida sem Ele, aí é onde está o tormento. Amém, igreja? Os irmãos estão conseguindo entender? Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração agora. Eu quero pedir para a igreja se pôr, quem puder, de pé. E por Deus ter feito tamanhas maravilhas, ter dado tantos livramentos para nós, nós vamos agradecer a Deus com uma oração. Nós podemos estar agradecendo a Deus, porque Deus está tocando em nossos corações, para que nós entenda que nós não podemos nos afastar dEle. Amém, igreja? Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai, na Tua santa presença nesse momento, nós somos gratos, Senhor, por o Senhor fazer nós entender no nosso coração, por nós darmos lugar para o Teu agir em nossos corações, para entendermos que sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós vamos perecer, nós vamos morrer, e não alcançaremos os reinos dos céus, porque se nós se afastarmos de Ti, nós não alcançaremos a glória.
Por isso, Senhor, neste momento nós te agradecemos por tamanhas misericórdias, tuas bênçãos, as tuas graças constantes sobre nossas vidas. Nós queremos continuar, Senhor, dando lugar para poder seguir, meu Deus, na tua direção. Senhor, não nos deixe afastar de ti, Pai. Segura na nossa mão, Pai. Nós precisamos, Senhor, estar contigo. Precisamos, Senhor, que o Senhor esteja sempre nos livrando de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém. Primeiro, igreja, com a paz do Senhor mais uma vez. Vamos colocar de pé para a gente adorar o Senhor com esta canção. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Contra
Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor nesta noite. Esse é um momento em que precisamos clamar ao Senhor. O nosso país e muitos países estão passando por muitas dificuldades financeiras e nós temos que estar orando uns pelos outros. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui reunidos na Tua casa, diante da Tua presença santíssima, para juntos clamarmos o Teu santo nome, invocarmos ao Teu nome, porque sabemos que Tu é o Deus todo-poderoso e que o controle de todas as coisas está nas Tuas mãos. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a nossa nação, que o Senhor, Pai, venha repreender o devorador, que o Senhor venha abençoar as lavouras, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, os operários, que o Senhor venha abençoar os trabalhadores. Deus, quantos estão passando por situações difíceis neste momento, mas o Senhor olha por nós, tem de misericórdia, nos abençoa, nos guarda, nos dá força, Senhor, para mantermos o sustento da nossa casa. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor, porque estamos, Senhor, passando por momentos difíceis e precisamos de Ti. Supre as nossas necessidades. Senhor, abençoa cada um, Senhor, que de bom coração venha agradecer, Senhor, pelas Tuas bênçãos financeiras sobre a sua vida, depositando na Tua casa os dízimos e as ofertas, como manda a Tua palavra, como nos ensina a Tua palavra, Senhor. Nós fazemos isso, Senhor, em forma de gratidão, de devolver, Senhor, aquilo que já é Teu, porque, Senhor, somos gratos pelos 90% que o Senhor permite que nós ficamos para o sustento da nossa casa. Pai, em nome de Jesus, abençoa os nossos lares, abençoa cada dizimista, cada ofertante, abençoa, Senhor, a nossa nação, abençoa, Senhor, os países, para que, Senhor amado, todas estas palavras de crise financeira, Senhor, não venha, Senhor, devastar as nações. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, porque Tu és o Deus poderoso e o Senhor provê todas as coisas. Em Ti confiamos, em Ti cremos e sabemos que é o Senhor que nos sustenta em todas as coisas, todos os dias da nossa vida. Pai, sê conosco, nos guarda do mal e nos mantém, porque Tu és o nosso Deus e a Ti honraremos. Obrigada, Senhor. Amém. Amém? Nesse momento você tem liberdade de ofertar ao Senhor com seu dízimo e oferta. A Bíblia fala que devemos trazer os nossos tesouros à casa do oleiro, né? Que devemos honrar o Senhor com os frutos, né, que Ele tem nos dado, com aquilo que Ele tem provido sobre as nossas vidas. Ele fala que aquele que abençoa a casa do Senhor, né, que faz prova do Senhor, o Senhor responde e o Senhor também abençoa de volta. É claro que não é uma troca, né, mas é uma prova de fé. A Bíblia vai contar a história de uma mulher, né, que ela estava ali, Jesus estava observando, né, ali a casa do tesouro, e muita gente ofertava ali naquele cofre, né? E aí chegou uma mulher que ofertou uma menor oferta. E aí Jesus virou para os discípulos e falou que aquela mulher tinha ofertado mais do que todo mundo. E aí os discípulos falaram assim, mas como ela ofertou mais do que todo mundo, se ela é a mais pobre daqui? E Jesus vai dizer assim, ela ofertou mais do que todo mundo porque ela ofertou tudo que ela tinha, né? Ela ofertou com um ato de fé, né? E Deus, Ele nos honra quando nós ofertamos com um ato de fé, né? Então a oferta ela tem que ser dada de bom coração, né? Como uma forma de gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Amém? Vamos adorar o Senhor com essa canção, né? Uma canção animada. Se você quiser ficar em pé e dançar junto com a gente. Amém? Glória a Deus. Onde
Glórias a Deus, aleluia. A bênção do Senhor é sobre nós, a bênção do Senhor é sobre as nossas vidas, aleluia. Hoje de manhã nós tivemos um culto às 9 horas, onde também ministramos a ceia, foi uma bênção. Nós sentimos a presença de Deus aqui neste lugar, o Espírito Santo falou aos nossos corações. Agora, em outro culto, com com mais participação, né? Participou um grupo de manhã e um outro grupo agora, e nós estamos muito felizes com a presença de todos vocês. Abram a Bíblia e podem ficar assentados mesmo, em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 26. Tivemos uma equipe de diáconos pela manhã, também a equipe de louvor. Que Deus possa abençoar a todos que estão trabalhando para a promoção deste culto. Que o Senhor abençoe a cada um. 1 Coríntios 11, 26, está escrito assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nós vamos fazer uma oração agora, e eu quero agradecer aqui ao Gabriel, a Dalcilene, pela presença de vocês, também a Raniele, que bom te ver por aqui, Deus te abençoe. Quero convidar a igreja para ficar em pé, e nós vamos orar, né, pelas nossas famílias. Nós vamos orar aqui pelo Fábio, que é o pai do Gesiel. Vamos orar também pela Amanda, pela Júlia, pelo pastor Fernando. Nós vamos elevar a nossa voz em oração, e por todas as famílias, né, que fazem parte aqui da Igreja Novo Dia, Parque Marajó, e também todas as famílias que estão nos ouvindo, onde quer que seja a localização. Que o Senhor venha abençoar a sua casa e a sua família. Senhor Deus, Pai querido, nós oramos ao Senhor, clamando pelas famílias, clamando, ó Deus, neste momento em favor dos lares, pela saúde dos teus filhos, pela bênção, ó Pai, sendo derramada sobre a casa deles, ó Deus, sobre as famílias dos irmãos aqui presentes, de todos quantos estiverem nos ouvindo, repreendendo, o Senhor, todo mal, repreendendo, ó Deus, toda enfermidade. Senhor, em nome de Jesus nós oramos e ministramos bênçãos, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar. Glória a Deus. Foi lido aqui pelo Deliomar que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Isso no livro dos Gênesis, livro dos começos. Lá no inicinho de tudo, o homem, o ser humano, homem e mulher, foi uma das últimas criação de Deus. Veio todas as coisas, e já lá no finalzinho da criação, no 6º dia, já próximo ao 7º dia, Deus então cria o homem, macho e fêmea os criou. Deus cria o homem e dá a ele um privilégio especial. Deus fez ao homem, ao ser humano, com um privilégio muito grande, porque nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Foi dado ao homem o poder de administrar o jardim, de governar sobre os animais da terra, da água e dos ares. Foi dado ao homem o poder do livre-arbítrio, poder de escolha, poder de decisão. Ao homem foi dado o poder de colocar nome nas coisas, nos animais, chamar o leão de leão, o elefante de elefante, e ele colocou os nomes, e aí veio de geração em geração, e hoje temos o que temos, porque lá atrás Deus outorgou ao homem este poder.
Deus outorgou ao homem uma inteligência ímpar em relação aos demais seres criados. Nós, no mundo da criação de Deus, somos inferiores aos anjos, mas somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porém, no nosso livre-arbítrio, nós escolhemos fazer aquilo que desagrada ao Senhor. O Senhor deu uma ordem ao homem. Havia uma árvore, a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela ficava no meio do jardim do Éden. E Deus disse ao homem, Deus disse ao casal que ali estava: coma de tudo que há no jardim, mas não coma desta árvore, a árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Dela você não pode comer, porque o dia em que você comer, certamente morrerá. E essa era a determinação, essa era a ordem, e o homem tinha que cumprir, tinha que obedecer aquilo que fora dito por Deus. Ele tinha tudo ao seu alcance, ele tinha tudo à sua disposição, menos aquela árvore, menos o fruto daquela árvore. O fruto daquela árvore não podia ser comido, não podia ser comido, e Deus disse que não era para fazer, e deu ao homem então agora o livre-arbítrio, pois a árvore estava lá. Ele disse: não coma, mas aqui está a árvore e ela vai dar frutos. E aí ele tinha agora o poder de decidir obedecer ou não obedecer, comer o fruto ou não comer o fruto. Penso eu que por muitas vezes eles passaram por ali e olharam aquela árvore, e a Bíblia diz que o fruto dela era bonito e agradável aos olhos. Visse aquele fruto e achava aquele fruto bom, parecia ser bom, parecia ser gostoso aquele fruto. Eles viram aquele fruto outras vezes, até que um dia Satanás, ele aparece no jardim e com palavras sedutoras convence a Eva a comer do fruto, e esta oferece a Adão, e aí não é muito difícil também para que ele coma. Ouvi alguém pregando uma vez que ele relutou, até que ela o convenceu, e a gente lê na Bíblia, a gente vê que foi facinho. Ela ofereceu e ele comeu, simples assim. Ele só questionou: mas não é aquela árvore que o Senhor... É ela mesma, então tá bom, e comeu. Fazendo isso, eles então estavam sentenciados à morte, embora Satanás disse para eles que não seria assim. Satanás disse para eles que se eles comessem daquele fruto, já que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, se eles comessem daquele fruto, eles seriam semelhantes a Deus, conhecedores de todas as coisas, saberiam tudo, ficariam independentes de Deus. Agora eles poderiam muito, porque não dependeriam de Deus. E este foi o pecado deles, o mesmo pecado de Satanás. Satanás queria ter um trono semelhante ao de Deus e foi expulso das regiões celestiais para os abismos dos ares. O homem quis também agora, diante desta proposta que ele ouve, ser independente de Deus. Ele queria ser igual a Deus, queria ser igual, sabendo de tudo, conhecedor do bem e do mal. Ele jamais pensou que se comesse daquele fruto, todas as desgraças que viriam para frente seriam consequência disso. Ele queria ser independente de Deus. Deleomar disse aqui que quando nós nos afastamos de Deus, nós morremos, e é isso é verdade. Ele queria ser independente de Deus, e quando ele então quer essa independência de Deus, ele começa a padecer pelo resultado de sua decisão. Deus aparece no jardim, o homem, a mulher, a serpente, a terra, toda a criação é castigada, toda a criação paga o preço
por causa do pecado do homem. O homem, a partir daquele dia, teria que trabalhar arduamente, do suor da terra comeria. Do suor dele ele comeria os alimentos. Teria que passar dificuldades a partir daquele dia. Não é que o homem não trabalhava antes, trabalhava. Deus colocou o homem no jardim para cuidar do jardim. Deus criou o jardim, colocou o homem lá para cuidar do jardim, e cuidar do jardim dá trabalho, pôr nome em bicho dá trabalho, tudo isso dava trabalho. Deus colocou o homem lá e ele trabalhava. Só que agora veio as consequências do pecado, e hoje a coisa é complicada. Uns têm, outros não. Passamos por crises, e aí alguém pode até dizer o seguinte: se Deus de fato existe, por que há tantas crises na terra? Se Deus de fato existe, por que há pessoas passando fome? Se Deus de fato existe, por que há pessoas padecendo por enfermidades? Se Deus de fato existe, por que tem pessoas sofrendo em leito de hospitais? E aí o que eu digo é o seguinte: não é por causa de Deus, é por causa do homem. Se tem alguém passando fome, é por causa do homem. Nós temos condição de permitir com que isso não aconteça. Mas quem diz isso, será que então espera Deus descer do céu e fazer o que nós podemos fazer? Vemos o nosso irmão padecer necessidade, temos condição de ajudar, negamos-lhe ajuda, porque queremos ainda que Deus desça do céu e vai lá ajudar o indivíduo. Os males dessa terra é por causa do homem. As enfermidades é por causa do homem, por causa do pecado. Todas as mazelas que existem neste mundo é por causa do pecado. Não era assim no começo. Nós não somos feitos para enfrentar este tipo de sofrimento como nós sofremos hoje. Não somos feitos para enfrentar a morte. Nós teríamos vida e vida eterna, assim como teremos agora, depois da morte de Cristo. Nós não enfrentaríamos a morte, não seríamos derrotados por ela, mas pelas nossas escolhas, pela escolha de nossos pais, Adão e Eva, todos os males existentes na face da terra entram então no mundo através de Adão, e aí toda a raça humana é contagiada pelo vírus chamado pecado. Hoje, o mundo inteiro está temendo o Covid-19 e outros vírus existentes por aí. Mas o vírus que mais mata, o vírus que mais tem matado em toda a história da humanidade, chama-se pecado. E ele passa de geração a geração, ele passa pela genética, ele é genético. Ele veio de Adão e Eva e chegou até nós e vai para os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos. É genético isso, nós temos uma natureza pecaminosa. Temos uma natureza pecaminosa. E esse vírus, chamado pecado, tem matado muita gente. E o pior é que o Covid-19 e outros semelhantes, ele pode matar este corpo. Este corpo pode não resisti-lo, e assim ele pode ser sepultado por causa de um vírus assim. Agora veja bem, o vírus chamado pecado, ele não mata somente esse corpo, ele vai até a alma, e a pessoa padece eternamente por causa disso. Não é só o corpo é tranquilo, o corpo é passageiro, isso aqui vem e vai, é um sopro isso, se você for ver o que é a eternidade. Existem pessoas com 100 e poucos anos, e isso é muito pouco em relação ao eterno, em relação ao que é eterno. 100 e poucos anos é pouca coisa. A gente tem uma vida relâmpago aqui, a gente passa ligeiro por aqui.
Agora, precisamos ter atenção numa coisa, e aí há só um antídoto que pode destruir esse vírus chamado pecado. Nada mais. Não tem outro tipo de vacina, não tem outro tipo de remédio, não tem nada que possa proteger você, a não ser o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Esse sim nos limpa de todo o pecado e nos dá nova vida e nos faz ter a esperança da vida eterna. Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele tira este mal que está em nós e nos leva para a vida eterna. O ser humano, por causa do pecado, foi sentenciado à morte. O ser humano preferiu acreditar em uma mentira de Satanás do que no que Deus houvera lhe dito. Deus disse: se você comer, você morre. Satanás disse: não morre não, você vai ficar sabido, você vai ficar inteligente, você vai saber de todas as coisas, você vai conhecer o bem e o mal, você não vai precisar de Deus ficar vindo aqui no jardim do Éden todos os dias para te falar as coisas. É claro que estou parafraseando, não está escrito isso, mas veja bem, a ideia era essa, e o homem então disse: rapaz, não há de ver que essa serpente então está falando a verdade. Deus está querendo nos enganar, porque se a gente comer desse fruto aqui, a gente vai ficar igual a Ele, Ele não quer isso. Deus está nos enganando. Quanta gente no mundo hoje também está indo pelo mesmo caminho, está indo pela mesma direção, achando que o que está escrito nessa palavra é mentira, achando que o que está escrito nessa palavra é brincadeira, querendo tomar as suas próprias decisões, andar pelos seus próprios caminhos. Pessoas que querem ser independentes de Deus, acham que são donas de si e tomam as decisões que querem. Mal sabem eles que as decisões que estão tomando estão lhe causando prejuízo para a eternidade. Porque podem até viver muito tempo nessa terra, mas não na eternidade, ao lado de Deus. Perecerão para sempre. A Bíblia fala da segunda morte. Morte é separação, estarão para sempre separados de Deus, estarão para sempre longe de Deus, e a humanidade precisa pensar nisso. Até hoje a humanidade dá crédito à voz de Satanás e vira as costas para aquilo que é a vontade de Deus, viram as costas para aquilo que está na palavra. A palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus nos dá um rumo, a direção, nos indica o caminho, mas muitos querem tomar a decisão de andar pelos seus próprios caminhos, segundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, acham que estão fazendo o correto e estão matando a si próprio. O castigo de Deus, a ira de Deus, não é vinda de um ser iracundo, de um ser que está com um cajado na mão, batendo e soltando relâmpagos e trovões e jogando raios sobre a face da terra. Não, não é assim que nós cremos em Deus. Mas o castigo de Deus, a ira de Deus, é deixar os homens se perderem nos seus próprios caminhos. Eles se afastam de Deus, viram as costas para Deus e vão caminhando, e vão então desfrutando na caminhada de tudo aquilo que é ruim, que é mal, pensando a princípio que é bom. A Bíblia diz que aquela árvore era agradável aos olhos. O pecado, ele é agradável aos olhos, mas faz um mal para a alma, faz mal para o ser humano, leva para o inferno, tira da presença de Deus. A pessoa ficará afastada para sempre da presença de Deus. Romanos 3 e diz o seguinte: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor é um Deus amoroso, e a Bíblia diz que a sua misericórdia se estende de geração a geração. A misericórdia de Deus não tem fim. Se fôssemos deuses, de repente nós poderíamos pensar assim:
Se o fulano pecou, se o fulano desobedeceu, então é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso, viro as costas e não mais o procurarei. Mas não foi isso que aconteceu. Deus sendo onisciente, Deus sabendo de todas as coisas, a sua presença preenche todo o universo. Eu já disse aqui no outro culto que não há lugar nenhum que não tenha a presença de Deus. Não há lugar nenhum que não tenha a presença de Deus. Alguém pode dizer o seguinte: mas Deus está no inferno. Se eu estou dizendo que não há lugar nenhum que Deus não esteja, Deus está em todos os lugares. A presença dele abrange todo o universo. Não há lugar que Deus não esteja. Ele está em todos os lugares. Nada pega Deus de surpresa. Satanás não prepara nenhum plano lá que venha pegar Deus de surpresa. Satanás não prepara nada que diante de Deus possa... Bom, agora fui surpreendido. Satanás agora me surpreendeu. Não, não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores. Como sendo onisciente que é, Ele poderia nem ter ido ao jardim logo após o homem ter pecado, porque ele já sabia, ele tinha visto, ele viu o homem pecando. E ele não viu o homem pecando lá no Éden, ele viu o homem pecando na criação. Ele viu o homem pecando. Ele deu ao homem o livre-arbítrio, ele permitiu o homem o escolher as coisas. E então, quando ele olha para essa situação, ele decide devolver este mal com amor. Ele vem, ele pergunta, ele questiona, ele busca aproximação, ele prepara um plano. Gênesis 3, lá em Gênesis 3, está escrito que da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, e este é Jesus, que pisaria na cabeça da serpente, esmagaria Satanás. Este é Jesus. Lá no Éden houve uma profecia de salvação para a humanidade. Lá no Éden houve uma profecia vinda da parte de Deus de salvação. O tempo passou, chega-se os dias de Jesus, Jesus nasce, Deus se encarna, Deus se faz um de nós, Deus se torna um de nós. E isso é um milagre maravilhoso. Deus se encarna, se torna um de nós, Ele se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João, descrito este texto. Quando Ele faz isso, Ele sofre as nossas dores, Ele sofre as mesmas tentações que nós sofremos. Quando Ele faz isso, Ele passa pelo que nós passamos. Ele não está lá distante dizendo: olha, ande por este caminho. Muitos pais hoje fazem o seguinte, né? Fala para os filhos: olha, meu filho, o caminho é este, andai nele. Eu não vou, mas você vai. Olha, meu filho, jamais quero ver você fumando, embora eu fume, mas não quero que você faça. Meu filho, não quero que você beba, de forma nenhuma, isso é ruim para você, mas eu bebo, não tem problema, eu posso, meu filho, não. E eu estou mostrando, meu filho, um caminho, mas eu estou noutro. E aí acaba que o meu filho, em algum momento, ele pode ir pelo caminho que eu estou, ou não, porque ele cresce, ele toma decisões. Menino cresce, toma decisão para onde vai. Agora, é necessário andar no caminho com ele. E Deus fez isso, Ele veio aqui e andou no nosso caminho, Ele pisou na nossa terra, Ele sofreu as nossas dores, Ele padeceu das tentações, aliás, sofreu as tentações que nós sofremos. Adão foi tentado no paraíso e cedeu. Jesus foi tentado numa situação adversa, no deserto, resistiu à tentação. A Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós.
É isso que está escrito na palavra. Vem Jesus, padece, sofre as nossas dores. Ele era um homem cheio de dores, experimentado no trabalho. Não tinha nele beleza alguma para que ninguém o desejasse. Ele não era o galã daquele tempo, ele não era o bonitão desejado, embora o fato da situação ilibada dele, do testemunho, da convicção, da liderança que ele tinha, é claro que ele sofreu todos os tipos de tentação. Claro que ele sofreu. Mas ele não tinha nenhuma formosura. As pessoas olhavam para ele e falavam: é esse aí lá do interior. Porque ele era do interior, ele nasceu em Belém. Belém era no interior, não era nem de Jerusalém, não era nem da capital, da cidade grande. Logo esse aí, filho de José, o carpinteiro, lá de Belém, lá de Nazaré. Não acredito. Jesus o Nazareno. Não pode ser. Mas ele veio assim e nos trouxe a salvação. Hoje nós vamos participar do pão e do vinho, do suco de uva, que representa o corpo e o sangue de Jesus. O pão tem um significado maravilhoso, significa o corpo de Jesus. Porque quando Jesus vem, se encarna, habita entre nós, ele veio com um propósito, ele veio com uma finalidade. Qual era a finalidade de Jesus aqui? Qual era a finalidade? Por que Jesus veio aqui? Jesus não veio aqui para fundar nenhum partido político. Jesus não veio aqui para fundar nenhuma seita. Jesus não veio aqui para fazer nenhuma manifestação contrária aos reis de sua época. Jesus não veio aqui para isso. Mas Jesus veio com um propósito: morrer para que nós fôssemos salvos. Morrer para que nós tivéssemos vida. O sangue foi derramado. O sangue foi derramado. Lá no Éden foi matado um animal pelo próprio Deus. O sangue foi derramado ali para que pudesse encobrir o pecado do homem que estava fétido diante de Deus. Do Éden para cá, no Velho Testamento, se matavam animais, cordeiros e outros animais, para que pudesse resolver temporariamente a situação do pecado do homem. Mas agora, o sangue de Jesus seria derramado na cruz do Calvário para resolver a questão do pecado de uma vez por todas. O sangue daqueles animais do Velho Testamento eram paliativos. Agora veio o remédio certo, definitivo, que era o sangue de Jesus, que seria derramado ali na cruz do Calvário. E aqui está representado pelo vinho. O pão está representando aqui o seu corpo. Esses elementos nos dão uma vista de retrospectiva, como eu disse aqui de manhã. O que Deus fez por nós lá no passado também nos dá uma revelação de introspectiva, que nos chama a olhar para dentro de nós mesmos. Nós olhamos para o retrovisor e vemos o que Jesus fez. Olhamos para dentro de nós. Está escrito: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É uma introspectiva. E faz também uma prospectiva, que é para o futuro, quando será consumado todas as coisas, e por fim o Senhor voltará e arrebatará a sua igreja. O pão simboliza o corpo de Jesus, que foi flagelado ali até chegar à cruz do Calvário. Os açoites que ele sofreu, proferido pelos soldados. Leonardo, ele faz pão, e para fazer o pão tem que bater na massa. A massa sofre um pouco, não sofre, Leonardo? A massa sofre um pouco, uma núbia. E o Senhor padeceu como o pão padece, como a massa padece. Mas ele é vida, passa por todo esse processo, mas traz vida, traz vida. O corpo de Jesus foi açoitado pelos soldados romanos. Ele foi traído por um de
discípulos, por um de seus amigos. Escolheu 12 para estar com eles. Um deles o traiu. E não era quem era de longe. Punha a mão no prato com ele. Os judeus, quantas vezes Jesus pregou no templo? Desde menino Jesus era frequentador do templo. José e Maria subiam ao templo todas as festividades que tinham. Uma vez eles foram e esqueceram Jesus lá. 3 dias de viagem, teve que voltar. Cadê Jesus? E agora? Onde é que está? Vamos voltar, ver se acha ele na estrada. Estava no templo, estava na igreja. Na igreja da época, estava no templo. E estava discutindo com sacerdotes, com doutores, com homens da lei. Ou seja, aquele povo conhecia e sabia quem era Jesus. Jesus nunca foi fugitivo. Em sua fase adulta, quando criança, foi necessário que fosse para o Egito para que não fosse morto. Mas em sua fase adulta ele nunca fugiu de nada. Ia ao templo, pregava dentro do templo, pregava na porta do templo, pregava nas ruas, pregava nos desertos, pregava onde ele ia. Pregava por todas as partes. Jesus cumpriu o seu ministério. Os soldados o açoitou. Se não bastasse o açoite, foi-lhe dado uma coroa de espinhos como ato de zombaria, já que ele era tido como rei dos judeus. Rei tem que ter coroa. Fizeram para ele uma coroa de espinhos. Nos nossos dias, tem um por aí que usa uma coroa de espinho, mas aveludado por dentro aqui e os espinhos para o lado de fora. Aqueles espinhos que cravaram na fronte de Jesus foram reais. Foi colocado na cabeça de Jesus e apertado. Aqueles espinhos entraram na fronte de Jesus, entraram na cabeça de Jesus. Fizeram-lhe uma coroa de espinhos, zombaram dele, porque diziam: é o rei dos reis, vamos lhe fazer uma coroa. Jesus nunca reivindicou o reinado dessa terra. Perguntaram para ele: você é o rei dos judeus? Ele falou: tu dizes, é você que está falando. O meu reino não é daqui, o meu reino é de lá. O meu reino é eterno, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é aqui. Não é um reino humano, não é um reino tomado à força. O reino dele é diferente, a soberania dele é diferente. Ele está sobre não só os reis da terra, mas ele está sobre o comando de todo o universo. Eles acharam que ele queria governar Israel. Eles acharam que ele queria governar os judeus. Ele já é o governador de todo o universo. Ele já é o governador de tudo que existe, que você pensa. Todos os exércitos estão à disposição de Deus. Lá no Egito, Deus falou o seguinte: olha, Deus tem os seus exércitos. Lá no Egito, Deus falou assim: moscas, vão para o Egito. Rãs, vão para o Egito. Piolhos, vão para o Egito. Saraivas de fogo, caem no Egito. Tudo está à disposição de Deus, todos os seus exércitos. E eles perguntaram: tu és o rei dos judeus, então vou lhe fazer uma coroa. E fizeram-lhe uma coroa de espinhos e cravaram em sua cabeça. Na cruz, pregaram-lhe cravos nas mãos, pregos nas mãos. Não podia ser na palma da mão, tinha que ser aqui, porque senão, se fosse aqui, rasgava quando estivesse pendurado. Imagina que você tem um prego cravado aqui, que vara do outro lado, porque estão pregando numa madeira. Ele foi pregado ali naquela cruz. O martelo batendo naqueles cravos. O seu corpo estava sendo moído ali. E tudo isso por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo entregue ali, e ele fez isso voluntariamente, ele não foi obrigado, ele se entregou por nós, pelos nossos pecados. Fazem
uma cruz bonitinha, né? Uma cruz, só uma estaca, que amarraram Jesus assim, mas não foi isso. Pregaram as mãos de Jesus, os seus pés, travaram ele ali, pendurado na cruz, furaram-lhe o seu lado com uma lança, deram-lhe vinagre para matar-lhe a sede. Ele disse: estou com sede. Ah, está com sede. Deram vinagre. Agora pensa comigo. Ferido, foi açoitado, recebeu bofetões, chutes, açoites. O chicote deles tinham cravos nas pontas. E se você não assistiu a Paixão de Cristo, você não vai conseguir de repente imaginar isso, mas você pode ver que ali os cravos vinham e saíam arrancando a carne de Jesus. Os seus lábios com certeza estavam machucados por causa dos açoites que ele levou ali. Diante disso tudo, colocaram vinagre em seus lábios. Você já imaginou o que é isso? Que crueldade é essa? Quando eu era menino tinha um negócio que ardia demais, metiolate, não servia para nada, só para arder mesmo. Era muito pior do que isso. Um corpo todo ferido, e você chega ali, vinagre. Estava com sede e foi-lhe dado vinagre. A natureza de sua morte, ele é o pão da vida, porque passou pela morte, passou pelo fogo. É precioso por causa do fogo. Ele foi ali moído por causa de nossas transgressões, por causa de nossos pecados. Hebreus capítulo 2, versículo 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Foi vontade de Deus para que nós tivéssemos vida. O sangue dele foi derramado ali para que nós tivéssemos vida. E não pense você que foram os homens que assassinaram Jesus. Eles até o fizeram com todo este requinte de crueldade, mas ele morreu por causa dos nossos pecados e foi entregue por Deus por causa de nossos pecados. A sentença deveria ser cumprida por nós. Quando você comete um crime, você deve pagar pelo crime que você cometeu. Se você mora em um país que tem pena de morte, comete um crime que você vai ser condenado à pena de morte, ninguém vai se oferecer para morrer no teu lugar. Não, deixa que eu morro por ele. Mas o amor de Deus foi tão extraordinário que a sentença que era dada para nós, ele mesmo sofreu o dano por causa do seu amor incondicional para com o ser humano. Ele sofreu o dano, ele sofreu a nossa morte, ele sofreu as nossas dores para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos ser resgatados, recuperados e tivéssemos a nossa salvação garantida. Jesus se entregou voluntariamente para que nós tivéssemos vida. Ele é a origem da nova vida. A morte de Jesus na cruz do Calvário faz com que nós tenhamos uma nova vida. Faz com que nós tenhamos uma nova vida. Provérbios 8:35, porque o que me achar, achará vida e alcançará favor do Senhor, porque Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é o alimento para essa nova vida. João 6,35 diz o seguinte: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. E eu não estou falando da fome que rói no teu estômago, eu estou falando da fome espiritual, da fome de Deus, da fome das coisas que vêm do alto. Ele é o alimento da vida, é Ele quem nos faz viver, é Ele quem nos faz caminhar.
Deliomar disse aqui que se arrancar o pé de limão dali, ele vai morrer porque foi tirado daquilo que lhe dá vida. A terra produz vida aos vegetais. Se você tira, já era, morre. Deus é o nosso alimento. Jesus é aquilo que nos proporciona vida. Jesus é o nosso alimento. Ele é o pão da vida que nós alimentamos e a nossa fome é saciada. Ele é o pão da vida. Ele é a plenitude da vida. João 10:10 diz o seguinte: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Foi assim que o Senhor veio, para que nós tivéssemos vida assim. Nós em Cristo nos tornamos um. João 17:21 diz o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este pão daqui a pouco se tornará parte de nós. E nós, participando do corpo de Cristo, somos parte dele, estamos nele, somos agora ligados nele. Hebreus 2:11, porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Temos um destino. João 17:24, Jesus disse: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Teremos uma vida eterna. Teremos uma vida eterna. E vamos participar também do vinho. Vinho relembra a vida que nos foi dada. Vinho é alegria. Vinho fala de festa, fala de alegria. E nós vamos receber uma vida eterna. E Jesus disse: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do Senhor. E então nós celebramos esta vida que Cristo nos deu. E Ele mesmo entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. E Ele fez voluntariamente. A sua vida foi derramada ali na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida. Hebreus 9:22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não haverá remissão. E o Senhor Jesus, então, com seu sangue derramado ali na cruz do Calvário, resolve o problema que havia contra nós, que nos impedia de ter a presença de Deus. Aquilo que era contra nós fora rasgado. Aquilo que era contra nós, a dívida que nós tínhamos, foi anulada. E nós temos hoje acesso à vida eterna. O vinho simboliza a vida que foi recebida. João 6:55-58, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia, glória a Deus. Quem comer deste pão, o pão vivo que desceu do céu. Este pão aqui é um pão comum, é um pão que foi feito pelas mãos humanas em uma padaria qualquer, de boa qualidade, não qualquer, né? Mas numa boa padaria. Mas aquele pão que vem do céu, o pão vivo que desceu do céu, é o pão que nos alimenta, alimenta a nossa alma, e participando dele, não temos mais fome espiritual. Precisamos estar ligados em Cristo, e fazemos isso também através deste ato simbólico aqui. Então eu quero dizer para você que ainda não é batizado, queira experimentar,
queira experimentar o batismo e participar do corpo e do sangue de Jesus, assim como nós fazemos. É algo maravilhoso pertencer à igreja de Jesus, pertencer ao corpo de Cristo, pertencer ao corpo do Senhor, é algo maravilhoso, extraordinário, e é bênção para todos. Simboliza este ato aqui a plenitude da vida, da alegria e da vitória. João 15:11, tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. É por causa do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Vamos ficar em pé todos e vamos orar. Você é grato pelo que o Senhor fez por você, pela vida que você tem, pela esperança do céu, da vida eterna. Nós falamos hoje aqui de manhã que o dia da volta do Senhor está próximo, um pouquinho mais, e Ele voltará, e Ele virá para levar-nos para si, para levar-nos para a sua glória. O que nós estamos fazendo aqui hoje é anunciando o que Jesus fez por nós. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, sofreu as nossas dores. Foi real aquilo lá. Ele não sofreu como Deus. Pode bater, não estou sentindo nada. Pode dar o açoite que eu não estou sentindo nada. Não, não foi assim. A sua dor foi real. Aquilo que Ele sofreu na cruz foi real, foi verdadeiro. Mas saibam de uma coisa, quando Ele morre, Ele não fica para sempre no túmulo. No terceiro dia Ele ressuscita. Ele ressuscita e está vivo, e deixa-nos uma promessa: Ele voltará, Ele voltará. E nós estamos aqui clamando: Maranata, Maranata, que quer dizer: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor. Aleluia. Nós esperamos com ansiedade a vinda de Jesus para nos levar para si. Vamos orar sendo gratos a Deus. Aleluia. Meu Deus, Pai querido, muito obrigado por sua graça, por seu amor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos redimiste. Muito obrigado, Senhor, porque estávamos condenados à morte eterna e o Senhor nos deu vida ali na cruz do Calvário. Oh, Senhor Jesus, esta igreja hoje irá participar do corpo e do sangue do Senhor. Pai querido, que sejam abençoados, que haja unidade entre nós, comunhão entre nós e a certeza da vida eterna. Oh, meu Deus, muito obrigado. Oramos assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Permaneçam em pé. Quero chamar aqui o Deliomar. Nós vamos orar pelo pão, nós vamos apresentá-lo aqui. Mas assim que fizermos esta oração, você tem a oportunidade de sair do seu lugar, e aí vai ser organizado isso. Você vai até uma mesa que está posta ali atrás. Você que está em condição de participar da... Você vai pegar o kit, vai vir para o seu lugar, e aí nós vamos participar juntos. Estamos fazendo isso com todos os critérios de higienização, para não ter nenhum problema, tá bom? E assim que nós orarmos, você fica à vontade para sair do seu lugar e segurar o pão consigo, para nós participarmos juntos. Meu Deus, Pai querido, consagramos este pão a Ti, o apresentamos ao Senhor como memorial do Teu corpo, como sendo o Teu corpo que foi entregue por nós na cruz do Calvário, que foi ali, Senhor, naquele ato moído por causa de nossas transgressões. Pai querido, participaremos dele agora, Senhor, e que realmente sejamos alimentados, que sejamos um contigo, assim como Tu és um com o Pai, segundo a si mesmo o Senhor orou. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Equipe de louvor cantando enquanto você sai do seu lugar, pega ali o gigante desse.
estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Tu que destas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Glórias a Deus. Se você olhar para este pão e enxergá-lo agora como um pão qualquer, se você não entender o significado disso, o que significa, se você não entendeu nada do que fora dito aqui, do significado do que o Senhor Jesus fez por nós, se não discernir isso, não participe até que entenda o significado. Se você também acha que é por sua causa, que você é merecedor, se esse ato que você vai participar aqui é porque você é crente demais, você está top das galáxias e por isso você está participando, porque você merece. Você foi um bom menino e por isso merece. Também não participe até que você entenda que é por causa da misericórdia de Jesus. Nós não merecemos, nós somos pecadores, mas o Senhor entregou sua vida pelos nossos pecados e é por causa dele que nós temos essa oportunidade aqui. E aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, está escrito assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Participemos todos juntos.
alcoólico, a nossa ideia é que se embriaguem do Espírito de Deus e sejam cheios até que transborde do Espírito do Senhor. A Jéssica estará apresentando, eu estarei orando e logo após, então estaremos participando também. E o seu lugarzinho já está contigo, também presente ao Senhor. Pai querido, da mesma forma como apresentamos o pão, consagramos a Ti, também fazemos com este suco de uva, meu Deus, que representa aqui o sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário para a remissão de nossos pecados. Oh, meu Deus, representando aqui que o Senhor se entregou voluntariamente por causa de nossos pecados e nos deste vida. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazem isso todas as vezes em memória de mim. Sabendo disso, participemos todos Eu navegarei
Meus queridos, obrigado a todos por terem vindo, por terem participado conosco aqui pelo Facebook. Muito obrigado a todos por terem desenvolvido essa comunhão, ter participado da ceia, ter vindo a este lugar para juntos adorarmos a Deus. Vamos em pé. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só agora, mas para sempre.